Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui os palpites para esse domingão e já vou adiantando para vocês, tá? Muitos clássicos e no meio desses clássicos aí vai ter um jogo que na minha opinião vai ser o mais importante da rodada, então confere esse vídeo aí que tá imperdível, tá galera? Acredito aí que vai ser uma rodada onde a gente vai ter muita assertividade, separei aqui os melhores palpites e analisei com o maior carinho para a gente buscar aí a maior assertividade possível nesse domingão, lembrando que vão ser 12 jogos para a gente analisar junto nesse vídeo, e no finalzinho aí vai ter bilhete pronto e vai ter nosso bingo como prometido, né? A gente conseguiu bater a meta aí de 200 likes no vídeo anterior, então vai ter bingo aí no final, tá? Então confere aí que tá imperdível esse vídeo. Antes de mais nada aí, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vamos para nossa vinheta. Vamos lá galera, vamos começar fazendo aí nossas análises desse domingão. Antes de mais nada aqui, apresentar para vocês o canal novo do BetGreen, né? BetGreen Oficial. A gente já tá quase batendo aí a marca de 500 inscritos, tá? Vamos tentar pegar 500 inscritos aí nesse domingão, conto com a ajuda de vocês. E vamos também tentar bater aí pelo menos 500 likes nesse vídeo, galera. Vamos ver aí se a gente consegue bater esses 500 likes ou perto disso, tá? Conto com a ajuda de vocês. Para quem não sabe, o canal principal do BetGreen, aquele que estava já com mais de 200 inscritos, infelizmente tomei ban e não vou poder postar mais vídeo por lá, tá? Então a gente vai estar trabalhando nesse canal aqui, o BetGreen Oficial. Já começa divulgando aí pros seus amigos que ainda não sabem que o BetGreen tá de volta. E vamos lá, galera. A rodada a gente vai ter muitos jogos, então eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar longo, né? Vamos ter 12 jogos e vamos começar falando do primeiro jogo aqui, que é o clássico de Liverpool, né? Simplesmente Everton contra Liverpool, válido pela Premier League, rodada 33. Esse jogo que acontece 10 horas da manhã, o mando vai ser do Everton, né? E a gente vai ver na classificação, né, que o Everton não tá mal, né? Não tá tão mal assim, tá em 8º lugar, 47 pontos. Se vencer esse jogo, ele chega a 50, né? Então pode entrar na 6ª posição aí. Para isso precisa depender aí do tropeço do Chelsea, que joga nessa rodada contra o Manchester, né? Então o Everton vai com tudo para cima aí do seu rival Liverpool, né? O Liverpool aqui, que é o visitante, está em quinto lugar com 52 pontos. Vencendo esse jogo vai a 55 e vai se mantendo aí no top 5, garantindo aí uma possível vaga para Champions da próxima temporada. A gente vai dar uma olhada rapidinho aqui nesse clássico, né? No confronto direto aí, nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 3 vezes, o Everton venceu uma e teve um empate. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Liverpool. Agora nosso próximo jogo aqui, a gente vai ter aquele famoso jogo do Brasileirão das 11 horas da manhã. A gente vai ter a rodada 12 aqui e vamos ter o Internacional jogando em casa contra o Mirassol. Na classificação a gente vai ver as duas equipes não estão bem, né? As duas equipes lá para baixo. O Internacional, o time da casa, com 13 pontos aqui em 14º lugar. E o Mirassol, último colocado, 25 derrotas seguidas com apenas 6 pontos, né? Início muito complicado aí do Mirassol, que na temporada passada fez uma ótima campanha, conquistando até vaga aí para Libertadores, né? Desse ano atual de 2026. Vamos ver se a equipe consegue reagir no campeonato, né? A gente vai ver o confronto direto, teve 2 jogos do ano passado. No primeiro jogo, o Internacional jogando em casa ficou no empate de 1-1, e depois o Mirassol jogando em casa no jogo de volta, né, do retorno, a gente teve aí uma vitória de 3-1 do Mirassol para cima do Internacional. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa mais de meio gol, tá? O Internacional para marcar um gol independente do resultado final, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1, talvez um 2-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o Strasbourg contra o Rennes. Meio-dia e 15 esse jogo, válido pela rodada 30. Na classificação a gente vai ver que é jogo importante para as duas equipes, né? O Rennes está em 6º lugar aqui com 50 pontos, né? O time visitante. Se vencer ele vai a 53 pontos, pode subir aí 2 posições, né? De forma momentânea. E o Strasbourg que está em 8º lugar, né? O time da casa aí com 43 pontos. Se vencer vai a 46, ainda tem chance, assim, uma chance bem mínima de tentar ficar aí na 6ª posição, né? Ou até mesmo na 5ª, né? Para isso depende das equipes aqui de cima perder, o que não é tão fácil, né? Então não depende só dele. O Strasbourg vem de uma situação muito boa, que foi a classificação aí
na Conference League, né? No primeiro jogo perdeu para o Mainz lá na Alemanha por 2-0 e jogando na França conseguiu meter 4-0 conseguindo a classificação, né? Então vem de uma situação muito boa que pode favorecer a equipe nesse confronto aí contra o Rennes, né? No confronto direto são 2 vitórias de cada um e um empate, né? Então é um equilíbrio muito grande. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção casa ou empate, tá? Strasbourg ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora, nosso próximo jogo aqui, campeonato alemão, Bundesliga. A gente vai ter o Bayern de Munique contra o Stuttgart. A gente vai ter esse jogo meio-dia e meio, válido pela rodada 30. Bayern de Munique cada vez mais próximo do título, né? A equipe já se garantiu aí na próxima Champions, né? Já tá classificado, que era bem esperado, né? E a equipe tá com 76 pontos, né? Até o momento aí, são 12 pontos de vantagem pro segundo colocado, que é o Borussia Dortmund, né? Então, assim, só depende dele, né? Acredito que uma vitória nesse jogo e uma derrota aqui já pode entregar a taça aí pro Bayern de Munique. O Stuttgart, por sua vez, está fazendo uma ótima campanha, em terceiro lugar aí com 56 pontos, está ficando também bem próximo de garantir uma vaga na Champions da próxima temporada. E no confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver 4 vitórias do Bayern de Munique e uma vitória do Stuttgart, né? Então, favoritismo total pro Bayern de Munique. Se a gente for ver a odd, vai estar 1,40, uma odd muito boa, tá? Na minha opinião tem valor. E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Bayern de Munique para vencer. E segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Bayern de Munique. Agora o próximo jogo, galera, na minha opinião, um jogo da rodada, tá? Jogo que pode valer título, né? Obviamente que não forma definitiva, mas pode decidir o título do campeonato inglês. A gente vai ter simplesmente Manchester City jogando em casa contra Arsenal, confronto direto, mais do que direto, né? Meio-dia e meio esse jogo. Na classificação a gente vai ver até o momento o time do Arsenal é líder com 70 pontos e o Manchester City logo em seguida com 64 pontos. O que pega aqui é que o Manchester City tem um jogo a menos. Então ele vencendo esse jogo atrasado, a diferença vai ser apenas de 3 pontos. E se por acaso o Manchester City vencer esse confronto aqui contra o Arsenal, vai ficar tudo igual. A única coisa que vai separar aqui é o saldo de gol, que não é uma diferença tão grande assim, especialmente a gente falando de Manchester City, né? A gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto. Uma vitória de cada um e 3 empates. Então, assim, equilíbrio total nesse confronto direto, tá, galera? A gente vai ver a odd aqui pro Manchester City vencer 1,87 e uma odd de 4,33 pro Arsenal. Para quem gosta de uma zebrinha aí, de uma odd alta, vitória do Arsenal aqui é interessante, tá, galera? Talvez com empate anula, para dar aquela segurança extra, mas para quem gosta de pegar uma oddzinha alta, vale a pena jogar uma moedinha aqui na vitória do Arsenal. A princípio, galera, a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica fora mais de meio gol, tá? O Arsenal para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida. Acredito que vai ser um jogo muito estudado com poucos gols. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez 1-0 Arsenal. Agora vamos aqui para o próximo jogo, mais um clássico, né? A gente vai ter aqui o Campeonato Português, rodada 30. 2 horas da tarde a gente tem o Sporting jogando em casa contra o Benfica. Até o momento na classificação a gente vai ver aqui o Porto está na liderança aí de forma isolada, né? Com 76 pontos. Mas logo em seguida tem o Sporting, que tem um jogo a menos aí e pode diminuir essa vantagem para 2 pontos apenas, né? Então o Sporting vai com tudo para tentar conquistar esses 3 pontos diante do Benfica, que é o terceiro colocado aqui, com 69 pontos, né? Acredito que vai ter emoção até o final aí nesse campeonato português. A gente vai ver aqui o confronto direto, né? O confronto direto aí o Benfica venceu uma vez e 4 empates, galera. 4 empates. Então, assim, é equilíbrio total, tá? Não adianta nem dizer que o Benfica tem favoritismo porque venceu um jogo nos últimos 5, porque foram 4 empates, né? E acredito que é um resultado aqui bem provável de acontecer esse empate, né? Primeira opção que a gente vai pegar a dica, mais de um gol e meio na partida. E segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos para mais um clássico agora no campeonato francês, Ligue 1. 3h45 da tarde a gente vai ter simplesmente PSG contra Lyon. Promete ser um grande jogo também, né? A gente vai ver na classificação até o momento o PSG líder com 63 pontos, mas logo em seguida tem o Lens, né, com 62.
Vale ressaltar que o PSG tem 2 jogos a menos do que o Lens, né? Então essa vantagem aí pode subir para 7 pontos se o PSG vencer esses 2 jogos atrasados, né? Do outro lado a gente tem o Lyon em 5º lugar com 51 pontos, né? Vai tentar buscar aí vencer esse jogo para poder conseguir uma vaguinha aí na Champions da próxima temporada, e promete ser um jogo aí bem interessante pra gente assistir nesse domingão, tá? O confronto direto, isso aqui é absurdo, né? 5 vitórias do PSG. O PSG não perdeu pro Lyon nesses últimos 5 jogos. Então, querendo ou não, a campanha que vem apresentando, os jogos e pelo elenco, o PSG é sim favorito, mesmo se tratando de clássico. Primeira opção aqui, galera, casa vence, PSG para vencer. E segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 PSG. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro. 4 horas da tarde a gente tem a rodada 12 e vamos ter o Santos jogando em casa contra o Fluminense. A gente vai ver na classificação até o momento, o Fluminense está muito bem, em 4º lugar, fazendo uma boa campanha, né? 20 pontos, enquanto o time do Santos está lá embaixo, em 15º lugar, com 13 pontos, né? Conquistou uma vitória importante contra o Atlético Mineiro na última rodada, mas não vai ter vida fácil aí, se tratando de Fluminense, que está com um elenco bem encaixado, né? A gente vai ver o confronto direto. O Fluminense venceu 3 vezes e teve 2 empates, isso nos últimos 5 jogos. E não costuma bater muitos gols nesse confronto, tá, galera? Então, primeira opção aqui, menos de 3,5 gols na partida, e segunda opção, fora mais de meio gol. Placar para esse jogo eu vou arriscar 1-0 Fluminense, 1-0 fora. Agora vamos aqui para o clássico argentino, né? Um dos maiores clássicos mundial. A gente vai ter simplesmente River Plate e Boca Juniors. 5 horas da tarde esse jogo, válido aí pela rodada 15, né, do campeonato aí da Argentina, abertura. E a gente vai ver, né, que até o momento aí o Boca Juniors está vivendo um momento melhor do que o seu rival, né? Na classificação aqui está em 4º lugar com 21 pontos, só perdeu 2 jogos até o momento, né? E do outro lado a gente tem aqui o River Plate, né? O River Plate também na classificação está bem, no grupo B, onde tem 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas com 26 pontos, 25 vitórias seguidas. No confronto direto, a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí 2 vitórias do River Plate e 2 vitórias do Boca Juniors e 1 empate, tá? Então, assim, equilíbrio total também nesse clássico, não poderia ser diferente se tratando de River Plate e Boca Juniors, né? Então, primeira opção aqui, galera, mais de 1,5 gols na partida, e segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-1 Boca Juniors, tá? Acredito que o Boca Juniors vai surpreender e vai vencer fora de casa. Agora vamos aqui para os nossos últimos jogos aqui do Brasileirão, né? Separei mais 3 jogos. Vamos ter aqui Palmeiras jogando em casa contra o Atlético Paranaense. 6h30 da tarde esse jogo. Na classificação, Palmeiras líder isolado, 26 pontos, né? São 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é Flamengo. Aí a gente pode incluir aqui também São Paulo, Fluminense e Bahia, que são equipes também que têm 20 pontos na classificação, né? Então, é um jogo aí onde o Palmeiras pode se manter de forma tranquila na liderança, vencendo aí o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, 6º colocado com 19 pontos, também faz uma boa campanha, né? Só que a gente vai dar uma olhada aqui no confronto direto, né? Confronto direto são 3 vitórias do Palmeiras, 1 vitória do Atlético Paranaense e 1 empate, né? Então, assim, querendo ou não, é um favoritismo aí do Palmeiras nesse confronto aí contra o Atlético Paranaense, ainda mais jogando em casa com o apoio de sua torcida. Aqui, primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, e segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Palmeiras. Agora vamos para mais um jogo aqui do Brasileirão, vamos ter o Red Bull Bragantino contra o Remo, 6h30 da tarde também esse jogo, né? E na classificação a gente vai ver aqui, né, o Red Bull Bragantino em 9º lugar, 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. E do outro lado o Remo, que só venceu um jogo até o momento, aí está na zona do rebaixamento com 8 pontos. A gente vai ver aqui confronto direto, a gente vai ter 3 jogos, né? Um pela Série B e 2 pela Série A lá de 94, né? Obviamente que isso aqui só por curiosidade, tá, galera? O Bragantino venceu 2 vezes e o Remo venceu uma, né? Então não tem jogos muito recentes entre essas 2 equipes pra gente ter uma estatística mais profunda, né? Mas a gente vai ver a odd aqui do Bragantino para vencer, 1,55, uma odd muito boa e na minha opinião o Bragantino tem favoritismo, tá? Primeira opção, casa vence, e segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Bragantino.
Agora, nosso último jogo aqui, 7h30 da noite, a gente tem um joguinho bem interessante, né? Flamengo e Bahia, né? Sempre costuma ser um confronto bom para gols, né? 7h30 da noite esse jogo, o Flamengo vai estar jogando em casa, no Maracanã, com certeza lotado, e a gente vai ver na classificação, né? O Flamengo aí tá em segundo lugar com 20 pontos, lembrando que tem um jogo a menos, né? Então ele pode chegar a 23 pontos, e ficar apenas 3 pontos atrás do líder, que é o Palmeiras, né? Agora, no momento, são 6 pontos, né? Mas como eu falei, tem um jogo a menos o Flamengo. A mesma coisa vale aqui pro Bahia, também, que tem um jogo a menos e pode chegar a 23 pontos, né? Então, promete ser um confronto aí bem interessante de assistir. A gente vai ver aqui o confronto direto entre essas duas equipes, né? O Flamengo venceu 4 vezes e o Bahia venceu uma, pelo menos para dizer que venceu nesses últimos 5 jogos, né? Nos últimos 5 jogos não tem batido muitos gols, tá? Mas se a gente for pegar o retrospecto total aí, costuma ser jogo interessante aí para sair pelo menos 2 gols. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, tá? O Flamengo para vencer, e a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os nossos palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso super bingo do domingão, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de domingo ficou desse jeito, ó. A gente pegou 3 jogos, a gente focou aqui na vitória dos times favoritos, porém, os 2 últimos aqui a gente colocou o empate anula por segurança, né? Primeiro jogo, campeonato francês, PSG contra Lyon, a gente pegou vitória simples do PSG. Aí o segundo jogo, Brasileirão, Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente pegou Palmeiras vence com empate anula para dar aquela segurança extra. A mesma coisa a gente fez aqui no jogo do Flamengo e Bahia, a gente colocou Flamengo para vencer com empate anula. No final a gente teve uma odd de 1,90, tá? Uma oddzinha aí bem interessante e acredito que esse bilhete da rodada tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso super bingo da rodada e ele ficou desse jeito, ó. No nosso super bingo aqui, galera, a gente pegou 6 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Everton contra Liverpool. A gente pegou aqui mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Francês, Strasbourg contra o Rennes. A gente pegou aqui o Strasbourg para marcar um gol, independente do resultado final. Terceiro jogo, Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Stuttgart. A gente pegou aqui Bayern de Munique para vencer. Aí Santos e Fluminense pelo Brasileirão. A gente colocou Fluminense para marcar um gol. Aí o quinto jogo, Palmeiras e Atlético Paranaense, mais de 1,5 gols na partida. E o nosso último jogo, Flamengo e Bahia, mais de 1,5 gols na partida também. No final a gente teve uma odd de 5,58, uma oddzinha aí bem interessante. E sempre lembrando que o nosso bingo aí é para jogar aquele famoso troco do pão, valor baixo, tá, galera? Sempre tendo responsabilidade, controle emocional e com certeza aí gestão de banca é o principal, tá show, galera? Vamos finalizando aqui o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, tá? Se você achou interessante aí esse vídeo, já vai deixando aquele like para fortalecer e quem puder também compartilha bastante o link desse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu, fui!